Bom dia, turma. Nós vamos agora para a segunda correção, tá? Ou seja, vamos corrigir a segunda atividade de química. A segunda atividade de química, ela está relacionada ao modelo atômico de Dalton. Então, vocês tinham que fazer uma pesquisa em relação ao modelo atômico de Dalton. Então, lá no Google Class, eu coloquei a aula do Centro de Mídias, para que vocês assistissem novamente, né? E coloquei um vídeo bem curto sobre o modelo atômico de Dalton, bolas de bilhar, tá? E aí, após isso, fazer uma pesquisa, que é o que tá pedindo aí na atividade 1. Então, vamos aqui na atividade, eu vou fazer uma breve correção, tá? Uma correção bem sucinta, mas dando alguns pontos, algumas dicas aí. Então, tá assim, ó, realizar uma pequena pesquisa sobre o que é o modelo atômico e o modelo atômico de Dalton, tá? E na atividade 2, vocês teriam que fazer duas situações de aprendizagem, a 1 e a 2, relacionado ao caderno Currículo em Ação, tá? Então, vamos lá para a página 195. Vou ver se eu já deixei aberto aqui. Para um momento. Currículo em Ação, tá? Página 195, vamos bem rápido, tá? Situação de aprendizagem 1, em todo lugar tem a ciência, então eles colocaram aí 3 figuras, né? A figura de uma fogueira, um carro e uma imagem sendo reproduzida pelo celular. E aí pergunta o que podemos perceber em cada uma dessas figuras e o que acontece com cada uma delas. Então, nós percebemos aí que nós temos 3 figuras, 2 que relatam a transformação química e uma um fenômeno físico, né? E que na primeira figura nós temos uma combustão, na segunda uma oxidação e na terceira uma projeção de uma figura através do celular, tá? E se você reconhece algum fenômeno? Sim, né? Então, nós reconhecemos aí 2 fenômenos, 2 transformações químicas e um fenômeno físico na terceira figura. Na letra A, você considera que a ciência contribui ou prejudica a vida do ser humano ou do planeta? Então, eram respostas bem pessoais, de acordo com o que vocês pensam, do que vocês conhecem, tá? Eu vou falar como eu responderia, né? Ele pergunta aí por quê, né? Eu responderia que a ciência ela é benéfica, sim, ela é importante porque ela traz novas descobertas, novas tecnologias, né? Mas ela pode ser utilizada de maneira a prejudicar o planeta também. Por quê? Se ela não for utilizada em benefício do homem, mas de acordo, né, em conjunto, em equilíbrio com as questões socioeconômicas, com as questões ambientais, né? Ela pode prejudicar, sim. Então, qualquer utilização da ciência para novas descobertas e novas tecnologias tem que estar em equilíbrio, em acordo com questões sociais, econômicas e ambientais, tá? Na letra B, se você observa a evolução nos materiais, objetos que facilitam seu cotidiano devido à aplicação da ciência. Sim, né? Nós temos vários exemplos na área de comunicação, na área das indústrias mesmo, né? Na modernização das indústrias, na área de medicina. Então, nós temos observado cada vez mais que a ciência ela é extremamente importante agora, né? Na descoberta das vacinas, né? Que nós estamos numa situação, num momento muito crítico, muito difícil, de uma pandemia. Então, nós vimos o quanto é importante a ciência e o quanto ela facilita o nosso cotidiano, né? Se fosse na primeira pandemia que teve, né? Demorou muito para se descobrir uma vacina. Agora não, foi muito mais rápido, o processo foi muito mais rápido. Por quê? Porque nós temos uma ciência muito mais preocupada, né, e muito mais moderna também com aquilo que ela até mesmo ela própria descobriu, tá bom? Aí depois eu peço para vocês, vamos voltar lá na atividade melhor. Eu peço a página 196, que são os processos produtivos. Então, nós vamos lá para o currículo em ação, página 196, bem rapidinho, porque senão... deixa eu colocar aqui 196, 196, se não me atrapalhado.
Aí na 196 eu pedi o momento 3, que são os processos produtivos. Então, aqui era para vocês escolherem um processo produtivo comum da região, poderia ser da região de Mogi das Cruzes ou da região do Alto Tietê. Nós temos bastante processos, né? Processos da agricultura, processos industriais. Então, nós temos vários processos que vocês poderiam pegar, observar as evidências dessas transformações químicas que ocorrem nessa região, tá? Vou dar uma dica, por exemplo, podem pegar aí as nossas mineradoras, né? As mineradoras, nós temos questões ambientais muito grandes, né? E muito problemáticas também em relação às mineradoras. Então, vocês poderiam explorar bastante aí. Quais são as evidências que vocês percebem no processo de uma mineradora, né? E quais são os benefícios e malefícios que ela traz para a nossa região? Quais são os desenvolvimentos sociais, econômicos e ambientais que ela traz? E quais são as questões prejudiciais ao meio ambiente, a questão social e econômica também? Será que existe esse lado ou só existe o lado benéfico? Ou só o lado prejudicial, tá? Então, vocês poderiam fazer esse levantamento aí no momento 3, escolher um processo produtivo, como no caso da mineradora, tá bom? Da nossa região. E aí, o momento 4, organizando as ideias. Então, no momento 4, organizando as ideias, nós temos um quadro com várias palavras, por exemplo, ciência, tecnologia, qualidade de vida, medicamento, processos produtivos e etc. Pesquisar o significado de cada palavra e criar aí um texto, um mapa conceitual e um fluxograma. O mapa conceitual é bem legal, o texto eu acho que fica muito maçante, então para vocês eu acho que o mapa conceitual é o ideal. O fluxograma é um pouco mais complexo, a gente pode ver um pouquinho depois, tá? Mas o mapa conceitual eu tenho certeza que vocês já trabalharam, e aí ficaria muito mais fácil para vocês montarem. Vocês poderiam montar o mapa conceitual com todas essas palavras que estão no quadro, como vocês poderiam também montar, por exemplo, três mapas conceituais. Pegarem aí um conjunto de palavras que estão muito associadas entre elas. Então, por exemplo, ciência e investigação científica com tecnologia, desenvolvimento socioeconômico, o uso dessa tecnologia consciente em relação à produção de alimentos, medicamentos e combustíveis, por exemplo, né? E a utilização desses recursos naturais para a ciência investigativa. Como poderiam também pegar aqui, por exemplo, o processo produtivo do aço, o que ele tem a ver com ferro gusa e com a ferrugem. Então, era um outro fluxograma, poderia gerar um outro fluxograma. Transformações químicas, envolvendo energia com a qualidade de vida e combustíveis e sociedade, por exemplo, né? E meio ambiente. Então, dá para vocês fazerem aí né? Pode fazer um mapa conceitual, como vocês poderiam criar 2 ou 3 mapas conceituais aí, tá bom? Então, fica uma dica, tá? A nossa correção era mais para dar dicas, tá bom? De como vocês poderiam estar realizando essas atividades. Aí, voltando lá para nossa atividade, aí nós temos o momento 4, né, que é essa organização de ideias lá para o mapa conceitual, a criação do mapa conceitual, e aí nós vamos para a situação de aprendizagem 2, que é o momento 1, do mundo micro ao macroscópico, do que são feitas as coisas, letra A e B, página 198. Então, vamos voltar lá para o nosso currículo em ação, vamos lá para a página 198. E aí você tem a situação de aprendizagem 2, energia em movimento. Então, ele fala assim, momento 1 do mundo micro ao macroscópico, do que são feitas as coisas. Quando a gente fala do mundo micro, a gente imagina algo muito pequeno, macroscópico, algo muito grande. O que isso tem em relação à pesquisa que vocês fizeram? Ou seja, está relacionado ao modelo atômico de Dalton? E aí vem a pergunta, o que todas as coisas têm em comum? Então, quando ele faz essa pergunta, ele está relacionando ao modelo atômico de Dalton. Então, vocês vão ter que fazer essa relação. Que todas as coisas que estão ao nosso redor, elas têm em comum e o que isso está relacionado ao modelo atômico.
Aí na letra B, como você provaria que todas as coisas são feitas de átomos? Então dá para perceber que a letra A ele não cita a palavra átomos, porém na letra B, né, ele está falando sobre átomos. Exatamente, ela está em acordo com a letra A. Então na letra A, você vai falar o que todas as coisas têm em comum, né? Ele não cita a palavra átomo, mas está relacionado ao modelo atômico que vocês pesquisaram. E como que você provaria que elas são feitas de átomos? Então, na verdade, uma responde à outra, né? Então, se todas as coisas são feitas de átomos, como é que eu posso provar que elas são feitas de átomos, tá? E aí ele pede para vocês fazerem uma pesquisa, que no caso eu já tinha pedido na atividade 1, né, anteriormente, para vocês pesquisarem aí sobre as descobertas do cientista John Dalton. E aí o que vocês poderiam estar buscando para fazerem essa pesquisa? Como era chamado o átomo antes de receber este nome e por que era conhecido desta forma? Então, porque a ideia vem muito antes de John Dalton, né? Vem lá com Leucipo e Demócrito, 2 filósofos. Então, eles levantaram essas questões sobre os átomos. E aí, um pouco depois, veio Dalton, que levantou novamente, reabriu novamente a questão do átomo, né? E no que isso aí vai ser importante mais pra frente, tá bom? Aí, de acordo com a simbologia do Dalton, como era a representação dos compostos água, CO2 e SO3, então, assim, Dalton pensava no modelo atômico, imaginava o átomo uma esfera maciça, né? Uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, tá? E tem outros levantamentos. E aí, então, ele representava substâncias através dessas esferas. Então, como que ele representaria esses 3 compostos? Então, vocês vão tentar montar isso daí, tá? Representar dentro do trabalho de pesquisa de vocês. Escrever os principais postulados da teoria atômica de Dalton, eu já falei 3 aqui. E, apesar de ultrapassada e não adequada segundo as teorias atômicas atuais, porque a teoria atômica de Dalton é considerada um marco na química do século XIX. Então, assim, nós não utilizamos mais a teoria atômica de Dalton, ela é ultrapassada. Por que ela é ultrapassada? Quais são as questões que fazem com que ela não seja utilizada hoje? Mas, por que ela é considerada o marco do século XIX? Será que o modelo atômico de Dalton, as questões levantadas por ele, fez com que outros cientistas também buscassem resposta para algumas perguntas que ainda não eram respondidas? Então, será que é por isso que ela é um marco na química do século XIX? Então, a atividade, ela está relacionada a isso daí, tá? Eu não vou me aprofundar, então são mais indicações para que vocês tenham uma ideia de como vocês realizariam as atividades de situação de aprendizagem 1 e 2, da página 195 até a página 198, tá? Para vocês terem uma ideia aí. Espero que vocês tenham gostado dessa correção, né? Que é mais, na verdade, uma sugestão de como vocês deveriam fazer essas atividades, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procurar no particular, tá? Até mais.